últimos dias no Hospital Amadora Sintra. Macas alinhadas nos corredores, doentes espalhados por toda a urgência. Estive num campo de batalha, mas daquilo que eu vejo nos filmes é muito semelhante. Quando temos mais de 100 doentes internados em SO, uma área ambulatória com mais de 150 doentes, é impossível chegar a todo lado. Não conseguimos dar assistência a todo lado. Perde-se a noção de quantos dos doentes que temos, dos que são críticos, por mais seletivos que nós sejamos, é impossível, porque nem espaço físico temos para isso. Passam pelas mãos, por exemplo, durante um único turno. Chegam-nos a passar em 8 horas de turno centenas de doentes. O número de macas estão lotadas. Chegamos a ter, por vezes, macas dos bombeiros que estão à espera de maca porque já não há macas do serviço de urgência. Num dos maiores hospitais do país. Estamos a falar de quantas horas de espera? Nós temos os não urgentes, ou os pouco urgentes, que são os verdes e os azuis, a esperar cerca de 30 horas em balcão. Mas temos, por exemplo, doentes urgentes e muito urgentes a esperarem 2, 3, 4 horas, quando tem que esperar minutos. Os números que a TVI teve acesso são reveladores. O início da semana começa com 109 internados no dia 18 para 15 enfermeiros de serviço. Na manhã 19 sobe para 111 doentes internados, para 16 enfermeiros durante a manhã e a tarde, 14 durante a noite. Ou seja, os mínimos exigidos sem qualquer reforço em tempo de crise. Sr. Ministro, de anunciar a ampliação da estrutura física das urgências do Amadora Sintra, isso resolve o problema? Ele esqueceu-se foi de pôr mais recursos humanos, porque nós somos os mesmos. A população é a mesma e por mais que ele aumente ou até acrescente um piso naquela urgência, vai continuar tudo igual. Eu vou-lhe confessar uma coisa. O Sr. Ministro já esteve por 2 vezes na nossa urgência. E eu acredito que a realidade que ele vê não é a realidade que nós vemos. Porquê? Porque cada vez que o Ministro lá vai, que é uma ida anunciada, o que acontece é tentar esvaziar o máximo possível aquela urgência para que quando o Sr. Ministro chegue, ele não se aperceba do que ali se passa. Depois dos 2 casos de morte nas urgências em apenas uma semana, mantém-se o cenário de caos com relatos de muitas horas de espera, doentes internados há 4 dias na urgência, à espera de vaga no serviço. Cheia. Uma segunda-feira estive 6 dias no corredor, numa maca. Eu fui observada pela minha médica ali, no corredor. Eu se tinha que levar uma injeção, era ali que levava no corredor. Em muitos hospitais, macas que eram temporárias tornaram-se camas definitivas nos corredores dos serviços de internamento e enfermarias de medicina. Estas imagens, por exemplo, mostram várias macas distribuídas pelos corredores das enfermarias de medicina no Hospital Santa Maria. No São José de internamento, a situação não é muito diferente. Neste momento nós temos 4 macas em corredor que se transformaram em camas. É suposto termos 35 doentes. Neste momento estamos com 44. Temos a infecção respiratória, onde não tem sequer rampa de oxigênio. Tem que nós fazemos a seleção de qual é que iremos salvar efetivamente. Quando entra diariamente nas urgências do São José? Sinto angústia, sinto medo, porque não consigo entender como é que um Ministério, como é que um Ministro acha aceitável que seja um enfermeiro a tomar conta, que seja um enfermeiro, no fundo, a cuidar de 17, 20, 25 doentes dependentes em maca, por exemplo, nas áreas dos balcões. E, eventualmente, estão a morrer pessoas que, se tivessem os cuidados necessários, não morreriam. Os últimos dias têm sido caóticos. Quando temos um corredor com 20 doentes em que eu posso estar a chegar ao último doente e o meu primeiro eu não estou a ver sequer. É pensar que eu estou ali naquele doente, porque naquele momento estou ali
e que o outro pode descompensar. E eu nem sequer consigo ter a percepção que o doente está descompensado, que precisa de alguma coisa. Por exemplo, ao fim da tarde do dia 12 de janeiro, havia ainda 88 doentes para serem vistos por um médico. Nas urgências estavam 204 pessoas. A espera para a pulseira amarela era de 6 horas e meia. Eu, pai, a 5 metros da maca, vi que o meu pai já estava morto. Foi o Luís que o encontrou? Fui eu que o encontrei morto. E dirigi-me à enfermeira pela 4ª vez e disse-lhe: olha, agora você já pode levar o meu pai. Porquê? Porque ele já está morto. Havia poucos enfermeiros? Havia poucos, estavam 2 enfermeiros. Luís não esquece o dia em que viu o pai morrer. Hermenegildo Nunes morreu 6 horas depois de ter dado entrada nas urgências do São José à espera de ser atendido. Não chegou sequer a ser visto por um médico. Quantas vezes é que interpelou os enfermeiros? Eu falei com os enfermeiros 3 vezes. E disseram-lhe sempre para esperar? Disseram-me sempre para esperar. A TVI teve acesso a um relatório de triagem do doente e nele pode ler-se informação aparentemente contraditória sobre o estado em que Hermenegildo Nunes chegou ao hospital pelas mãos dos bombeiros. Segundo familiares, o doente chegou com dores fortíssimas, mal se aguentava de pé. Pois bem, neste relatório de triagem ficou registado escala de dor 0, como se pode ver. Eu gostava de ter uma câmara de filmar nos olhos, naquele dia. Que era para a gente conseguir ver tudo o que se lá passou. Ainda o facto de não terem medido a tensão arterial ao pai, como se pode constatar, está em branco, registando uma frequência cardíaca acima do normal e diabetes descompensada. Saiu da triagem com pulseira amarela. O meu pai não conseguia estar sentado. Em casa, eu tive que o deitar porque ele não conseguia estar sentado. Por isso é que chamou os bombeiros? Por isso é que chamei os bombeiros. O que é que mudou depois disto? Nada. Isto é uma bola de neve em que um dia está mais pequena, no outro dia fica maior e isto vai continuar assim, porque a afluência é cada vez maior e não há drenagem dos doentes que já estão internados. Medidas precisamente no dia em que ocorreu mais uma morte, a 8ª no espaço de um mês. Nessa noite, os doentes amontoavam-se pelos cantos. O serviço de traumatologia estava apinhado com 17 macas para apenas um enfermeiro. Os dias têm sido assim, com doentes em frente aos gabinetes médicos, bombeiros à porta da triagem onde se acumulam doentes a chegar. Há já quem esteja internado na urgência há 4 dias. Para o enfermeiro que acaba de entrar no turno da noite, há 29 situações pendentes a aguardar ainda por tratamento. Neste momento estamos na ordem dos 13 enfermeiros. Estamos a falar para uma urgência com 180 doentes. E estamos a falar de 180 doentes em que, desses 180, grande parte deles, 90% deles, estão em maca quase. Estamos a falar de turnos em que uma pessoa entra às 8 da manhã e sai às 11 da noite. O que acontece nesses períodos de 16 horas é que ao fim de 8 horas a nossa cabeça já não está no mesmo local, por assim dizer, ou seja, a sua capacidade de concentração já é totalmente diferente. O seu risco de poder fazer um erro é muito maior porque sente que está extremamente cansado. Eu estive no passado mês de novembro 25 dias sem folgar. Por isso o que vai acontecer é que eu vou realmente estar a tirar sangue a este doente, vou dar a medicação àquele, mas a certa altura se me perguntar o que é que se passa com aquele, não me lembro, eu estive lá, agora o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Tirei sangue, agora o que é que o doente tem? Espera aí, temos que ir ver. Ou seja, passamos o tempo, deixa-me ver. Olha para trás e pensa em tudo o que aconteceu. Olha, quando olho para trás agora vou dizer que se calhar a gente tem que ir para o hospital e com uma arma no bolso. E apontar-lhes a arma e dizer você vem comigo, ou então isto vai ser o caos aqui dentro. Quase um mês depois da morte do pai, Luís espera ainda pelo resultado do inquérito. O Ministério Público está a investigar pelo menos 3 das 8 mortes conhecidas. A Ordem dos Médicos está também a apurar responsabilidades dos diretores clínicos dos hospitais onde morreram os doentes. Chegamos assim a um